pessoal, estamos novamente para mais um vídeo. Quem nos cumprimenta nesta hora é o nosso irmão em Cristo, Pastor Célio. E eu sou o André, filho do Pastor Célio, e eu venho pedir que deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Estamos aqui novamente para mais um vídeo sobre a Palavra de Deus. E a nossa meditação nesta tarde será sobre Lucas, capítulo 18, versos 35 a 43, que fala ali de um cego que foi até Jesus porque ele queria ser curado. E ele foi até Jesus e recebeu a cura e saiu feliz da vida. Então nós queremos falar nesta tarde sobre recebendo luz. Existem vários tipos de luzes que nós podemos receber. E esse cego, a luz que ele estava precisando era a luz do dia, era a luz física, e ele recebeu aquela luz que ele precisava. Mas nós podemos entender que talvez esse cego também tenha recebido na sua vida a luz espiritual. Por quê? Porque quando ele foi curado, a Bíblia diz que ele saiu saltando e estava glorificando a Deus. Então ele pode ter recebido ali a luz espiritual que iluminou também a sua alma. Além dele receber a luz do sol, a luz física, ele foi iluminado espiritualmente na sua vida. Mas o homem precisa também da luz do conhecimento. As pessoas que não têm conhecimento acabam sendo enganadas facilmente pelos enganadores, pelos charlatões que existem nesta vida. E existe também, além da luz do conhecimento, a luz da verdade. À medida que você alcança conhecimento, você pode também alcançar a verdade. Mas a verdadeira, sendo aqui redundante, a verdadeira verdade é quando nós conhecemos Jesus, que diz: eu sou a verdade. Então, quais são algumas atitudes que nós vemos nesse cego que o levou a ter luz? E quais atitudes nós podemos ter na nossa vida para que nós possamos receber mais luz? Eu acredito que cada pessoa, cada ser humano, ele tem um certo grau de iluminação na sua vida. Mas muitas pessoas precisam receber muito mais luz do que elas têm para poderem viver uma vida vitoriosa. E baseado no texto deste cego, nós queremos ver pelo menos 6 coisas que esse cego fez para que ele alcançasse a luz. E a primeira coisa que ele fez foi se informar ou ser informado que Jesus estava passando por ali. O cego estava ali sentado à beira do caminho, vestido da sua capa, e ele escutou naquele dia um barulho um pouco diferente, um barulho muito alterado, que não era normal naquele lugar, de pessoas passando. Ele então perguntou o que é que estava acontecendo, e alguém lhe falou: é Jesus de Nazaré quem está passando. Então este homem, a primeira coisa que ele precisou saber para ele caminhar em direção da luz foi a respeito do Senhor Jesus. Jesus disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Jesus é a luz da verdade, Jesus é a luz espiritual, Jesus é a luz do conhecimento que nós precisamos ter. Este homem foi informado a respeito de Jesus. E eu gostaria de perguntar: o que nós sabemos, o que você sabe a respeito de Jesus? Você tem recebido alguma informação a respeito de Jesus?
E o que é que você tem feito com a informação que você tem recebido a respeito de Jesus? Não basta aquele cego, ou não bastaria aquele cego saber que Jesus estava passando. Ele poderia ter ficado em silêncio, mas vem agora aqui o segundo passo, que foi uma segunda atitude que esse cego teve para ir em rumo da luz. E qual foi o segundo passo que esse homem deu? Qual foi a segunda atitude que ele tomou para ir ao encontro da luz? Ele precisou clamar por Jesus. Não bastaria ele ficar sabendo que Jesus estava passando. Se ele, naquele momento, não clamasse por Jesus, Jesus teria passado, teria ido embora e ele continuaria ainda cego, ele continuaria ainda nas trevas físicas. Mas este homem, ele começou a clamar. E ele começou a clamar a alto e bom som, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele não somente clamou pelo nome de Jesus, ele se humilhou, porque ele disse: tem misericórdia de mim. Com esta palavra, cego clamando desta forma, isso chegou aos ouvidos de Jesus. Este homem aproveitou a oportunidade que ele estava tendo e ele clama pelo nome de Jesus. Existem na Bíblia muitas outras pessoas que resolveram clamar porque ficaram sabendo que Jesus estava passando. E nós estamos, meus prezados, vivendo na época da graça. Espiritualmente, Jesus ainda está passando. Jesus, ele está passando nas igrejas, Jesus está passando nas casas, Jesus ainda continua passando. E qual deve ser a nossa atitude para obter a luz de Jesus? Nós aprendemos que esse cego clamou e nós precisamos também clamar. Qual é o grau de luz que você tem na sua vida? Será que você já chegou ao entendimento e à compreensão que a verdadeira luz está em Jesus? Será que hoje você já é uma pessoa que pode dizer que clamou por Jesus e foi atendido quando você clamou por ele? Este cego clamou por Jesus e ele foi atendido. Uma outra atitude que nós vemos aqui que esse cego teve para alcançar a luz, e é uma atitude também que nós precisamos ter na trajetória da nossa vida, ele venceu os opositores. Quando ele começou a clamar pelo nome de Jesus, o que começou a acontecer? As pessoas que estavam por perto começaram a se opor ao cego e mandaram que ele se calasse. Coisa terrível, né? As pessoas que estavam ali não demonstraram nenhuma piedade, nenhuma misericórdia, sabendo que aquele homem era cego, sabendo que aquele homem precisava de ajuda. Em vez das pessoas estender as mãos para ajudá-lo a chegar até Jesus, começaram a se opor àquilo que o cego estava pedindo. Como é difícil quando você está em busca de alguma coisa para a sua vida, quando você está tentando atingir um alvo, alcançar um sonho da sua vida, e você percebe que as pessoas se levantam, as pessoas tentam desanimar você, as pessoas se opõem a você. Em vez das pessoas estender as mãos, elas se opõem, elas se tornam um obstáculo e são opositores. Mas este cego, que ele fez, ao perceber que as pessoas estavam se opondo a ele, ele não se desanimou, meus prezados. Pelo contrário, ele começou a gritar ainda mais alto. Ele era cego, mas ele não era bobo. Ele era cego, mas ele não era mudo. Ele podia clamar.
e não foi a oposição que o fez calar. Prezado, nós estamos vivendo numa época em que o Brasil está dividido em direita e esquerda. E hoje a esquerda tenta nos calar. A esquerda quer que nós nos calemos para que nós não apresentemos a verdade. A esquerda quer que nós nos calemos e que a nossa palavra fique emudecida. Mas nós não podemos calar. Você não pode calar. Nós precisamos levantar a verdade. Nós precisamos falar da luz que nós temos para que o mundo possa ser iluminado. E a esquerda tenta proclamar as trevas, a falta de luz, a falta de conhecimento. Mas nós precisamos nos levantar. Vamos usar as redes sociais, vamos usar a nossa palavra e não vamos nos calar diante dos opositores que querem tornar o nosso Brasil um país comunista, um país onde os ditadores vão subir ao poder. Este cego, diante da oposição, ele não se calou. E nós não podemos nos calar. Podemos dizer, meus prezados, que por muito tempo nós ficamos calados diante do poder da esquerda, mas hoje nós não podemos nos calar. Vamos levantar a nossa voz e nós vamos vencer todos os opositores. Também temos que nos levantar contra o nosso opositor maior, que é o diabo, Satanás, que muitas vezes tenta nos calar, que muitas vezes não quer que nós preguemos a palavra de Deus. É o nosso opositor, é o nosso acusador, mas nós devemos vencê-lo em nome do Senhor Jesus. Este cego, ele venceu os opositores, ele clamou ainda mais alto. E esta deve ser a nossa atitude, essa deve ser a nossa posição. Não devemos fraquejar, não devemos recuar diante da oposição, mas devemos avançar. E só assim nós vamos alcançar a luz da verdade, a luz da liberdade para a nossa vida. Seja firme diante dos opositores e eles vão ter que recuar, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando nós continuamos olhando no texto, nós percebemos que o cego, depois que ele clamou por Jesus, e Jesus mandou que o trouxessem até ele, aquele cego se levantou. E ele tinha sobre o seu corpo uma capa. Essa capa ele usava todas as vezes que ele ficava ali. Era uma capa que o protegia, era uma capa que servia de proteção para a chuva e para o frio. Quando nós vemos Elias indo ter com Eliseu, o que ele fez quando ele encontrou-se com Eliseu lá no campo? Ele pegou a sua capa e jogou sobre Eliseu. E Eliseu entendeu o que estava acontecendo. A capa simbolizava a autoridade de Elias. Quando o apóstolo Paulo escreve para o seu filho Timóteo, para que Timóteo lhe traga a capa que ele tinha esquecido, a capa que Paulo usava para também se proteger do frio. Mas esse cego aqui, ao ser chamado por Jesus, o que ele faz? Ele joga a sua capa. Aquela capa poderia ser um empecilho, aquela capa também demonstrava ou falava dos dias de miséria, dos seus dias de pedinte, dos seus dias em que ele estava precisando de pessoas que viessem auxiliá-lo, lhe dar alguma esmola. Então o que ele faz? Ele lança a sua capa. Se nós formos fazer um paralelo também, muitas vezes, meus prezados, nós precisamos jogar a nossa capa para conseguirmos receber mais luz nesta vida. Muitas pessoas estão debaixo de uma capa de hipocrisia. A hipocrisia tem impedido essas pessoas de alcançar mais luz. Outras pessoas estão debaixo da capa da falsa humildade. Precisamos jogar toda e qualquer capa que nós estamos usando hoje.
capas que estão impedindo de nós alcançar mais luz para a nossa vida. Qual é a capa que, quem sabe, nós estamos vestindo? Hoje estamos usando máscaras, mas eu acredito que muitas pessoas estão usando capas e máscaras há muito tempo para esconder a sua miséria, para esconder toda a sua negritude, para esconder tudo aquilo que não pode vir à tona. Precisamos jogar as máscaras, precisamos jogar as capas. Este cego, ele jogou a capa e ele correu até Jesus. Esse cego teve a oportunidade de agora não precisar mais da capa que simbolizava para ele a miséria, simbolizava os dias de necessidade, simbolizava os dias de pedinte, que agora ele não ia precisar mais. Talvez esse cego nem se lembrou de pegar a capa, porque ele não iria mais precisar daquela capa. Nós precisamos também lançar fora todo e qualquer tipo de capa, todo e qualquer tipo de máscaras, para podermos alcançar mais luz para a nossa vida. Com certeza, meus prezados, quando nós alcançamos mais luz para a nossa vida, nós podemos ter um andar mais firme, nós poderemos ser mais determinados, nós poderemos ser mais claros nos nossos pensamentos e nos nossos ideais. Este cego lançou a sua capa fora e correu ao encontro do Senhor Jesus Cristo. Uma outra coisa que nós vemos nesse cego, que o fez receber a luz, foi que quando ele chegou até Jesus, Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Algumas pessoas podem achar até estranho Jesus perguntando para ele o que é exatamente o que ele queria. Mas o que nós vemos aqui, meus prezados, é a necessidade que nós temos de confessar, de expressar em palavras, para que o Senhor Jesus saiba exatamente o que nós estamos querendo, o que você está querendo. Muitas pessoas são indefinidas na sua vida. Muitas pessoas um dia estão querendo uma coisa e outro dia estão querendo outra. Não são definidos. Então Jesus pediu que esse cego falasse o que exatamente o que ele queria que Jesus fizesse para ele. E ele foi claro: Senhor, eu quero ver, eu quero ter luz. Então nós precisamos ser claros, nós precisamos ser definidos naquilo que nós queremos. Nós não podemos ser como as ondas do mar, que vai e vem, que vai e vem. Nós precisamos ser definidos. Uma pessoa que é indefinida, que não tem alvos, que não tem objetivos na sua vida, ele acaba chegando a lugar algum. Mas uma pessoa que é definida na sua vida, que tem alvo, que tem propósito, que verbaliza, que declara e que fala para Deus aquilo que ele realmente quer, Deus olha para o coração dessa pessoa e sabe que ele é determinado, ele sabe aonde ele quer chegar. Então Jesus foi claro com aquele cego: o que você quer que eu te faça? Se Jesus perguntasse para você hoje o que você quer da sua vida, qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, qual é o maior desejo da sua vida, se você puder responder com clareza, saiba que para você mesmo você já definiu o seu alvo. Para você mesmo, você tem certeza daquilo que você quer. E você vai verbalizar aquilo que realmente está no seu coração. Aquele cego diz: eu quero ver, Senhor. E naquele momento, o que Jesus fez, e esse é o último ponto da nossa meditação. Jesus disse para ele: vê. E naquele mesmo momento, aquele homem, aquele cego recebeu luz. Ele passou a ver. Então, para nós alcançarmos mais luz, atitudes para nós recebermos mais luz na sua vida,
é receber a luz. Tem muitas pessoas que ainda estão satisfeitas da maneira que estão vivendo. Hoje existem meios de comunicação, existem condições de qualquer pessoa que queira sair das trevas para a luz encontrar a luz. Mas muitas pessoas às vezes não querem ser informadas. Muitas pessoas não estão querendo saber se Jesus está passando. Muitas pessoas não estão querendo saber que elas podem sair das trevas da ignorância para o conhecimento e para a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E uma das coisas que a verdade nos liberta da ignorância, das trevas. E nós precisamos, cada dia da nossa vida, sair em rumo à luz. E aí então, quando a luz chegar, nós vamos receber a luz. Muitas pessoas estão satisfeitas em viver nas trevas. Muitas pessoas não querem dar um passo. Está bom assim. Eu não gosto nem de conversar sobre certas coisas, porque existem polêmicas, existem dificuldades. Mas é no meio da discussão, é no meio talvez de uma polêmica, é que nasce a luz para nós sairmos das trevas para o conhecimento da verdade, para a luz de Deus. A luz de Deus, ela lança fora todas as trevas. Aonde existe luz, as trevas não podem perdurar. Então o que nós vamos fazer? Este cego, ele recebeu luz. Não somente a luz física para os seus olhos, mas ele recebeu a luz espiritual, porque o final do texto diz que ele estava glorificando a Deus. Então nós podemos entender, se ele glorificou a Deus, ele recebeu a luz de Deus para a sua vida. O que nós vamos fazer diante daquilo que nós estamos vivendo? Nós vamos ser informados a respeito de Jesus ou não queremos nem saber a respeito de Jesus? Se nós formos informados, você vai de fato clamar a Jesus. Este cego clamou por misericórdia. E nós muitas vezes, para sairmos das trevas para a luz, nós precisamos clamar também por misericórdia. Se você estiver se levantando em direção à luz, saiba de uma coisa: haverá oposição. E o maior opositor que vai se levantar contra nós será o diabo. E depois as pessoas que estão ao nosso redor. Mas nós precisamos vencer todo e qualquer tipo de oposição. E se tiver alguma capa que estiver impedindo os nossos movimentos, se tiver alguma coisa que está travando a nossa vida, nós precisamos jogar fora. Qualquer coisa que esteja travando, que esteja impedindo a nossa vida, nós precisamos lançar fora e confessar, abrir a nossa boca e falar para o Senhor Jesus da nossa necessidade, do nosso sonho, do desejo do nosso coração. Então, o Senhor vai vir ao nosso encontro e nós vamos então receber a luz espiritual, a luz do conhecimento, a luz da verdade, que todos nós estamos precisando. Bem, prezados, fique com esta meditação. E o desejo do meu coração é que de hoje em diante você possa receber cada dia na sua vida mais e mais luz, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém também. Eu também vou dar tchau.